começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre a divulgação de informações relativas a processos e julgamentos. O artigo 5º determina que a lei só pode restringir a publicidade de atos processuais quando for essencial para a defesa da intimidade ou do interesse social. E para falar sobre a publicidade de julgamentos, nós recebemos o desembargador Raduan Miguel Filho. Ele é vice-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia e vice-presidente de comunicação da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Seja bem-vindo ao artigo 5º, doutor Raduan. Gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que pode ser divulgado durante um processo e o julgamento de um caso. Bom, em primeiro lugar, é importante deixar registrado que o Brasil mudou. A cara do Brasil é outra. O que eu quero dizer com cara do Brasil é outra? Quando foi feito os códigos que hoje estão em vigor, principalmente o Código de Processo Penal, onde dá a ele a permissibilidade para divulgar ou não divulgar alguns atos, o objetivo do legislador era proteger aquelas partes envolvidas no determinado processo. Então, em razão de intimidade, em razão de segurança das partes, em razão de segurança do magistrado, do promotor, do advogado, das testemunhas, cria-se mecanismos para não divulgar atos processuais. Eu digo que o Brasil mudou porque hoje é visto este assunto, é visto hoje com outros olhos, um aspecto já mais social, muito mais do que político, onde o povo quer saber o que está acontecendo dentro de uma sala de audiência, né? E de forma que, quando se fala em segredo de justiça, a população, uma boa parte da população indaga, mas por que o segredo? Eu quero saber o que está acontecendo. Mas em algumas situações é necessário ainda, né? Ainda tem vários motivos, dos mais variados motivos, que levam o magistrado a decretar o segredo de justiça, ou até mesmo em casos que não há o decreto do segredo de justiça, mas a divulgação de imagens, de vozes, muitas vezes cria um sensacionalismo que incute na população um julgamento precipitado, e não é essa a intenção. Homicídios, crimes que envolvem pessoas conhecidas, grandes desvios de verbas, casos que despertam a curiosidade da população e, consequentemente, o interesse da imprensa. No Brasil, ainda não é comum, mas alguns julgamentos já estão sendo transmitidos ao vivo por internet, rádio e televisão. Defesa de um lado, acusação do outro e a vida de um cidadão na mira das lentes. Até que ponto a transmissão em tempo real dos julgamentos é positiva? É preciso separar a questão das divulgações, aquela que é feita pela TV Justiça por meio do Supremo Tribunal Federal. Ela é uma divulgação fidedigna do que efetivamente acontece num julgamento em razão dos fatos exclusivos do processo. Bom, em contrapartida, nós temos aquela divulgação midiática, é uma divulgação às vezes muito perigosa, porque nós sabemos, infelizmente, que a mídia ela dramatiza os fatos e, em razão disso, é capaz de influenciar. No Brasil, alguns julgamentos criminais já foram transmitidos ao vivo. Um dos mais recentes foi o de Misael Bispo de Souza, em São Paulo. Por meio da internet, rádio e televisão, a sociedade acompanhou cada minuto do julgamento do policial aposentado, que deve ficar até 20 anos preso por matar a ex-namorada Mércia Nakashima. Neste caso, o suspeito foi condenado, mas muitas vezes, antes mesmo da sentença ser pronunciada, já existe um pré-julgamento. Mesmo com a transmissão em tempo real, a mídia não tem acesso aos autos do processo e, por isso, as informações transmitidas podem não ser fiéis ao caso. A liberdade ela tem que existir no Estado Democrático de Direito, mas a informação ela tem que ser trabalhada com muito cuidado, porque ela pode interferir na vida de uma pessoa inocente. Eu não me preocupo nem tanto com a culpada, mas muito mais com a inocente. E o que acontece quando o caso é noticiado? A sociedade condena previamente o suspeito, mas ele é inocentado pela justiça. Nem sempre este fato aparece com o mesmo destaque na mídia e muita gente nem fica sabendo. O Superior Tribunal de Justiça
Justiça reconheceu o direito ao esquecimento e condenou uma emissora de TV a pagar R$50 mil a um homem apontado como coautor de uma chacina pelo meio de comunicação. Mesmo depois de ter sido absolvido, ele foi citado como um dos envolvidos do crime e teve que abandonar a comunidade onde morava para preservar sua segurança. Antes dele ser absolvido, a mídia produziu todas as informações e quando ele foi absolvido, ninguém falou absolutamente nada e ainda permaneceram as informações. Isso costuma ocorrer, infelizmente. Então, eu repito que a liberdade de expressão ela é muito importante no Estado Democrático de Direito, mas a comunidade e aqueles profissionais que a gente tem que respeitar devem ter em mente que essa liberdade ela é limitada e toda liberdade no Estado Democrático de Direito é limitada. Desembargador, essa transparência, essa transmissão de julgamentos, ela pode ser usada em todo tipo de caso ou não? Não. Crianças vítimas, crianças e adolescentes também vítimas de violência, casos de família, basicamente esses. Nas esferas criminais nós vamos ter também alguns de interesse da manutenção das provas, do segredo das testemunhas, para não expor as testemunhas. Então, há alguns casos em que a lei também permite avançar esse segredo, essa decretação do segredo. Mas veja bem que até em casos comuns, seja civil ou criminal, o juiz, com decisão fundamentada, havendo indícios, havendo elementos de que a divulgação de peças do processo poderá atrapalhar o bom andamento processual, trazer prejuízo ao processo ou ameaça a alguma das partes envolvidas, testemunhas, o juiz pode, então, nessas situações, decretar, ainda que o processo não seja caso legalmente de segredo de justiça, o juiz pode decretar, esse permissivo legal para ele decretar em casos específicos para que não torne público. Até mesmo, eu daria até um exemplo de questões de um processo que não cuida de relações familiares comuns ou coisa parecida, mas que cuida de direito financeiro, por exemplo, apurar um golpe dos chamados crimes do colarinho branco e instituições financeiras. Há um interesse muito grande, não para proteção das partes, mas para proteção da economia de um país, economia de um lugar, de assegurar o segredo, o sigilo das provas que estão sendo coligidas no processo, das provas que estão sendo produzidas ali. Então, o juiz também pode, nessas situações excepcionais, decretar o segredo de justiça, sempre que ele entender conveniente. É claro que muitas vezes ele é provocado ou pela própria parte que pede o sigilo para não divulgar, ou pelo próprio Ministério Público que pede também o sigilo para não divulgar, cujos objetivos são sempre os mesmos: a proteção das informações processuais. Num caso como mostrado na reportagem, que o julgamento foi transmitido ao vivo, quem é que autoriza a decisão? É sempre do juiz? As partes também podem interferir? O juiz, ele autoriza. Ele autoriza porque que cabe a ele autorizar? Porque é ele o dirigente do processo, é ele que dirige o processo. Quando cabe a ele determinar se permite a entrada da imprensa, se permite a divulgação de apenas parte ou atos de um julgamento ou peças do processo, filmagens estantes, assim, paradas, porque é ele que vai saber se essa divulgação poderá causar ou não o prejuízo ao processo. Então, são vários os motivos que pode levar o magistrado a autorizar ou não autorizar, ou criar regramentos específicos para a divulgação ou para a não divulgação. Principalmente, também, como eu disse já anteriormente, para não causar um pré-julgamento na população, porque a imprensa ela tem este poder também, como todo um produto que é anunciado num veículo de comunicação, a imprensa também anuncia a existência de um crime ou a existência de um fato jurídico. E cabe a quem está assistindo ou ouvindo criar na sua mente um conceito sobre aquele lá. E o objetivo é evitar esses pré-conceitos. O senhor acha que essa transmissão ao vivo de julgamentos ela interfere no resultado?
Nós já vimos isso na televisão e vídeos que circulam na rede mundial de computador, momentos em que o advogado, ou o promotor, ou o próprio juiz, a hora que vê que tem uma câmera, muda a sua forma de agir, a sua reação. Então, fatalmente muda. É claro que nós temos também uma situação em que você tem um número tão grande de vezes que tem uma câmera na tua frente que você não tem. Você já tem uma convivência mais íntima, vamos dizer assim, com ela. Aí não vai mudar. Mas, às vezes, as pessoas que não têm essa convivência tão íntima e vê uma câmera filmando, ele realmente, a gente tem visto isso, umas alterações de ânimos, alterações de humor, de falas diferentes, apenas pelo fato de estar com uma câmera lhe filmando. Então, eu vejo assim com muito cuidado essas situações de transmissão de julgamento. Não é para ser banalizado, então? Eu acho que o julgamento, ele tem que ser noticiado. Agora, transmitir... Tem um outro detalhe bastante importante: o julgamento está sendo divulgado a um número enorme de telespectadores, onde nós vamos encontrar pessoas que conhecem do assunto, pessoas que conhecem, sabem o que está acontecendo, porque conhecem do direito, e pessoas que não conhecem nada. Tem pessoas Cada um vai absorver de uma forma diferente. Então, eu acho que os julgamentos podem sim ser transmitidos, podem ser divulgados, mas como notícia. Divulgar por divulgar, eu tenho uma certa reserva com relação a esse assunto de divulgar por divulgar. Agora, apesar das transmissões ao vivo ainda não serem comuns no Brasil, toda a audiência é registrada de alguma forma, não é? Atualmente, muitos tribunais brasileiros estão abandonando aquela tradicional forma de registro de audiências e de registro de julgamentos, que o tradicional é fazer uma ata com um escrivão, digitando, datilografando, estenotipando, alguma coisa assim, tudo registrado em uma folha de papel. Hoje, com a implementação do processo virtual, né, com a digitalização e virtualização do processo, que acabando com o processo com aquele monte de papel, hoje virando um chip, as audiências também estão sendo gravadas em meio digital, gravação de áudio, gravação de vídeo e registrado no processo. É bom que se diga que essa gravação, ela não tem finalidade de divulgação. A imprensa chega lá e fala, eu quero essa cópia desse processo, cópia dessa audiência, né? Aí, não, a não ser que seja bem explicado os motivos para a divulgação daquilo, vamos dizer, um motivo acadêmico, um estudo científico, uma tese qualquer acadêmica para estudar. Fora essas situações, eu não vejo a possibilidade de se divulgar. Grava-se com fins, com o objetivo único de arquivar os acontecimentos, os registros, para que acabou uma audiência, não precisa lavrar a ata, já está lavrado, já está gravado, arquiva o arquivo digital e pronto. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo no estúdio o desembargador Raduan Miguel Filho, vice-presidente de comunicação da Associação dos Magistrados Brasileiros. Nós estamos conversando sobre a publicidade de processos e julgamentos. O Código de Processo Penal trata do segredo das informações durante o processo criminal. Pela lei, a autoridade deve assegurar no inquérito o sigilo necessário ao esclarecimento dos fatos ou que for exigido pelo interesse da sociedade. O Código também prevê que o juiz deve tomar as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo determinar segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e informações que constem nos autos para evitar a exposição aos meios de comunicação.
Desembargador, normalmente quem tem acesso aos dados de um inquérito? Se ele não corre sob segredo de justiça, por exemplo, qualquer pessoa pode buscar informação ou não é bem assim? Não, não é bem assim. O inquérito ele já é uma peça de investigação e a divulgação de elementos dele certamente causa prejuízo à investigação. Então, por isso que ele é sempre de forma mais reservada. O acesso àquelas informações é dado aos advogados dos envolvidos. E tão somente isso. O objetivo não é só preservar a investigação, mas preservar também o investigado ou os investigados. Preservar a intimidade deles, porque quando se está investigando, não está acusando ninguém. E a divulgação dessa investigação pode ser vista como já uma acusação. E a acusação já leva ao raciocínio de que é culpado e que vai ser condenado e tudo mais. Então, segundo nossa Constituição da República e as normas penais, ninguém é considerado culpado até a decisão transitada em julgado, porque ela é passível de análise e reanálises, de forma a que um tribunal pode entender que um juiz, um magistrado de primeiro grau ou o próprio tribunal, através de um tribunal superior, entender que aquela decisão não está correta, anular a decisão, reformar ou absolver o réu que foi condenado. Então, a condenação, segundo os termos da lei, segundo os termos da Constituição, só ocorre depois do trânsito julgado. Então, a divulgação desses elementos não é só para preservar a investigação ou preservar andamento de processo ou de inquérito, mas a própria parte envolvida. Ajuda a evitar o pré-julgamento, como o senhor já disse aqui. Ajuda a evitar o pré-julgamento, né? E é esse o objetivo maior que busca a decretação do segredo. Doutor Raduan, e a imprensa também pode ser punida se noticiar algo que não deveria ser público ou se consegue a informação, pode veicular? Essa punição é bom que se faça dois parênteses. Primeiro, que punição é essa? É criminal? Criminal, a imprensa tem os direitos de divulgar a notícia, né? Então, eu acredito que, com relação à esfera criminal, nem ela, nem seus diretores, a não ser que agiu com evidente má-fé, mas, fora isso, eu não vejo a possibilidade de condenação criminal. Mas ela responde, sim, da empresa jornalística ou até mesmo o jornalista. Eu vejo que ele responde pelo dano moral que ele causar. E para a ocorrência do dano, dessa indenização por dano moral, é importante que haja o dano à imagem, a vontade de causar o dano. E eu sei que é uma linha bastante tênue entre o poder de divulgar ou o dever de divulgar e o dano que se causa, mas há uma linha divisória que bem nítida, embora tênue, mas bem nítida, que dá para separar quando é notícia e quando nós estamos diante de uma divulgação com claro objetivo de denegrir a imagem, de causar um prejuízo moral à pessoa. Então, a imprensa também, ela se autorregulamenta e é importante essa autorregulamentação para que não ultrapasse essa linha tênue do simples dever de informar para um dano causado ao interessado. Quando existe o segredo de justiça e alguém vaza essa informação, o que pode acontecer com essa pessoa? Ela pode ser punida pelo vazamento dessa informação. Um jurado, por exemplo, um jurado de conhecimento de uma peça do processo divulgou isso, né? Um funcionário da justiça, aquelas pessoas que estão trabalhando em prol da justiça, e aí eu digo funcionário até o porteiro de auditório, até o escrivão que divulga assuntos sigilosos, em processos reconhecidamente sigilosos, eles podem ser punidos, exonerados, perder o emprego e uma série de implicações de ordem administrativa e com desfecho na área criminal, se for o caso mais grave
de mal intencionado, de malversação, vendeu alguma peça do processo ou coisa parecida. E nas ruas as pessoas falam sobre a publicidade de processos e julgamentos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. É bom, é um fator positivo, é legal, a população está sabendo, está deixando transparente, mas que pode influenciar. A população fica sabendo o que está acontecendo, todo mundo fica informado, eu acho que é uma boa. Já fica muito aberto, né? Eu acho que aí fica mais transparente ainda. Acho importante, né, ter essa transparência para que todos os cidadãos possam saber e entender como se dá o processo judicial. Desembargador, as pessoas falam muito em transparência. Isso ajuda mesmo a dar mais transparência ou existem meios mais eficazes? É aquilo que eu comecei falando no início da nossa entrevista, de que o país mudou, a cara do Brasil é outra. A transmissão de um julgamento, eu penso que causa, sim, uma mudança, talvez não na decisão final, mas na forma de se chegar àquela decisão final, eu penso que influencia em muito. É uma coisa que talvez magistrado, promotor e advogado falariam desse tamanhozinho, com uma câmera ele fala bem mais ou em outras qualidades de palavra. Então, eu acho que influencia, sim, alguma coisa e daí, por exemplo, num julgamento de um tribunal do júri, onde que tem que influenciar jurado, todo mundo falando de forma diferente, será influenciado de uma forma diferente, o próprio jurado sabendo que está sendo transmitido para o país inteiro, vamos dizer, um julgamento importante ou de conhecimento geral. Eu penso que há, sim, essa influência. E ajuda também a desmistificar o trabalho do judiciário, a mostrar realmente como ele acontece, como disse o entrevistado? Então, isso é importante. Esse é o lado bom dessas transmissões. O lado bom da transmissão é saber que todo mundo está sentindo que está sendo dada essa transparência. Ainda que o telespectador possa não estar entendendo o que está acontecendo, mas ele sabe que estão dando transparência. Se estão transmitindo, é porque a coisa é transparente. O judiciário, por questões de sistema, ele sempre foi considerado assim um poder diferente do executivo e do legislativo, porque ele julga de uma forma, vamos dizer assim, tradicionalmente fechada. Mas é bom que se diga uma coisa interessante sobre essa forma fechada do judiciário. Isso é para preservar a imparcialidade, para que o judiciário não... E quando eu falo judiciário, eu estou me referindo ao poder judicial, ao poder que o magistrado tem de decidir. É bom que ele não sofra influência externa, que ele não saiba muito o que está acontecendo para não ser influenciado na sua decisão, para que a sua decisão fique centrada às provas dos autos, ao que as partes trouxeram para ele no processo, ou, no caso do processo penal, aquilo que ele conseguiu realmente produzir, ou o Ministério Público produzir para a culpabilidade do réu e tudo. Então, é importante saber por que o judiciário sempre foi um órgão mais fechado e que fala menos e que quando fala só na decisão dele, né? A partir daí tem uma falsa ideia de que o judiciário não é um órgão transparente. Aliás, sempre foi, e eu sei que não é bem o nosso assunto, mas é só para registro, para você ver que o judiciário foi o primeiro poder que bateu contra nepotismo, o primeiro dos poderes que abriu as suas contas públicas, o primeiro dos 3 poderes que deu a transparência de contra-cheques e de vencimentos de magistrados. Então, é o mundo mudando, né? É o Brasil mudando com uma cara nova, né? Como evitar, como disse um entrevistado ali, o pré-julgamento? A gente já falou bastante disso aqui, mas como é que a defesa age nos casos como esse para evitar que haja esse pré-julgamento? E aí o Poder Judiciário tem uma participação muito grande nisso. Primeiro que ele tem que criar mecanismos para que não seja influenciado pela manifestação popular. Segundo, ele tem que criar mecanismos para que as peças do processo não influenciem a manifestação popular. Então, é um joguete que ele tem que tomar bastante cuidado para não influenciar. E
cada caso, penso eu, deve ser criado um mecanismo para que não haja nenhum pré-julgamento nem da sociedade e nem que o magistrado ou a quem o Estado conferiu o poder de julgar seja influenciado. Tenha ele decisões imparciais, decisões limpas e transparentes. É por isso que a própria lei impõe e exige que o magistrado, quando decide, diga todos os motivos pelos quais está decidindo, que nós chamamos tecnicamente de fundamentação de uma decisão. Então, esta decisão, qualquer decisão judicial, ela deve ser fundamentada, seja ela em 50 laudas ou em uma linha ou 2 linhas, mas ele tem que dar as razões pelas quais ele está decidindo daquela forma. Então, é uma forma de transparência da decisão e é forma de mostrar, na hora de decidir, que ele não está sendo influenciado e que não está tendo um pré-julgamento também. Agora, só para a gente encerrar, então, a Constituição ela garante tanto o direito à informação quanto o direito à privacidade. Para o senhor, qual é o ponto de equilíbrio aí? O ponto de equilíbrio aí é o bom senso. O bom senso deve imperar, porque nós vamos ter casos em que há a necessidade de divulgação. E nós vamos ter casos que não podem ser divulgados. Então, eu acredito que aí vai imperar bastante o bom senso, que, aliás, é do elemento que mais norteia a atividade jurisdicional, e evitando aí que haja um influenciando o outro, preservando a intimidade e também permitindo que se divulgue atos e fatos processuais, né? É claro que esse bom senso não é só do judiciário, mas também de quem divulga. A imprensa que divulga. Vale para todos. Para todo mundo, até um servidor que divulga um fato, alguma coisa. Então, ele deve dosar essas coisas, a imprensa, os servidores, as pessoas envolvidas, o magistrado. Então, essa atuação, para dar essa dosimetria exata, a sensatez deve imperar sempre. Bom, e com essa constatação nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Desembargador Raduan, eu agradeço a presença do senhor aqui no estúdio do Artigo 5º e você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!